Isso aconteceu quando eu estava alugando um apartamento de 2 quartos. Eu dividia o lugar com um colega chamado Charles e naquela altura já estávamos morando juntos havia uns 8 meses, sem qualquer problema anterior. O apartamento era antigo, com piso de taco reformado, corredores estreitos e batentes tortos. Isso é relevante porque o som se espalhava de um jeito estranho à noite. Certa madrugada acordei por volta das 2, talvez 2:30 da manhã. Não lembro de ter escutado nada que me acordasse, nem de ter sonhado algo que pudesse ter continuado na minha cabeça. Eu simplesmente despertei alerta, quase imediatamente, e isso já me chamou a atenção porque normalmente demoro alguns segundos para me situar quando acordo. Minha cama ficava de frente para uma área embutida, como um armário com porta de correr, que quase sempre ficava entreaberta. Quando me sentei, notei uma pessoa lá dentro, de lado, como se estivesse procurando algo ou tentando alcançar alguma coisa. Era alguém muito baixo, com a cabeça grande, usando algo parecido com um macacão ou uma roupa única. Pelo que eu conseguia ver, de início pensei que fosse o Charles agachado. Nós tínhamos roupas parecidas, e a iluminação era baixa, mas suficiente para enxergar o contorno de alguém. Então minha reação inicial foi neutra, não de medo. Achei que ele tinha entrado no meu quarto por engano ou estava procurando algo que tinha perdido. Chamei o nome dele uma vez, depois mais alto quando ele não respondeu. Após a segunda vez, a pessoa parou de se mover. Então virou o rosto na minha direção. Naquele momento, tudo deixou de ser confuso e passou a ser ameaçador. Os traços faciais lembravam o Charles, mas havia inconsistências óbvias. A mais clara era o tamanho tanto da pessoa quanto da cabeça. Além disso, o olhar não parecia acompanhar meus movimentos de um jeito normal. Parecia estático, como se o rosto estivesse ali, mas sem atenção real por trás dos olhos. É difícil explicar, mas era como se o rosto fosse do Charles, só que o corpo era estranho. Era como se ele tivesse encolhido quase 1 metro, ganhado uma cabeça enorme e um corpo muito magro. Não houve resposta verbal. Depois de alguns segundos, a figura deu um passo para trás, saiu do armário e caminhou até o corredor em direção à sala. O movimento sem pressa e suave de um jeito difícil de descrever. Eu não fui atrás. Fiquei sentado, esperando qualquer som da porta da frente ou passos voltando, mas nada aconteceu. Passei o resto da noite acordado. Antes de sair para trabalhar, chequei o apartamento inteiro. Tudo parecia intocado e a porta estava trancada. Mais tarde, naquele mesmo dia, perguntei ao Charles por que ele tinha entrado no meu quarto de madrugada. Ele ficou genuinamente confuso e disse que nem tinha dormido em casa. Ele tinha passado a noite no apartamento da ficante dele do outro lado da cidade e só voltou no fim da manhã, depois que eu já tinha saído. A partir daí comecei a pensar em possíveis explicações. Talvez eu tivesse alucinado. Talvez fosse algum tipo de paralisia do sono. Outra hipótese era que fosse um intruso que por coincidência se parecia com meu colega e saiu em silêncio, mas não havia sinais de arrombamento nem nada faltando. Nada do que eu pense faz sentido para esse acontecido. Tenho quase certeza de que passei por algo paranormal, e isso assusta um pouco. Desde que tive minha primeira moto, a ideia de viajar pela América Latina passou a rondar minha cabeça. Não por moda, nem para postar nas redes banais, mas porque sempre me atraiu a ideia de cruzar fronteiras, conhecer vilas pequenas, me perder um pouco na imensidão dos nossos países e conhecer as pessoas que habitam nossa terra. Quando isso aconteceu, eu já estava viajando havia vários meses, lá por 2015. Tinha 25 anos, uma mochila cheia de roupas e um entusiasmo pela estrada que só minha namorada, hoje minha esposa,
entendeu quando decidi partir. Eu já tinha cruzado para o Paraguai e a minha ideia era ir me aproximando da capital, mas sem pegar sempre as rotas principais. Gostava de alternar entre estradas movimentadas e caminhos secundários, porque era nesses lugares que você costumava encontrar as coisas mais curiosas. Naquele dia, seguindo essa mesma lógica, deixei o Google Maps me guiar por uma rota que parecia mais longa. No começo, tudo ia mais ou menos bem. Era uma estrada relativamente tranquila, com pouco trânsito, caminhões de vez em quando e alguma casa isolada de tempos em tempos. Mas conforme fui avançando e a tarde começou a cair, notei algo que não me agradou muito. O trânsito praticamente desapareceu. A estrada, que antes estava em condições aceitáveis, começou a piorar cada vez mais. Tinha buracos profundos, trechos com o asfalto levantado, partes em que a vegetação tomava quase um dos lados inteiros da pista. O mais sensato teria sido parar, conferir o mapa e voltar. Mas a imprudência e o orgulho falaram mais alto. Pensei: já estou aqui, não pode ser tão grave. Vou seguir mais um pouco e logo devo sair numa estrada melhor. E continuei. O céu escureceu mais rápido do que eu esperava. Quando me dei conta, a luz já tinha desaparecido quase por completo. Acendi os faróis da moto, reduzi a velocidade e comecei a me sentir tenso. A estrada parecia cada vez mais abandonada, como se ninguém passasse ali há anos. Em vários trechos, galhos e mato chegavam até o centro do asfalto. E para piorar, começou a chover. Primeiro algumas gotas, depois um pé d'água lazarento me pegou. A água no asfalto quebrado deixava tudo mais perigoso e eu não via qualquer lugar por perto onde pudesse me abrigar. Entre a vegetação ao redor da estrada não havia luz alguma. Nenhuma casa, nenhum sinal de povo, posto de gasolina ou coisa parecida. Só árvores, campo e uma estrada esquecida por Deus. Comecei a me preocupar de verdade. E quando já estava pensando que tinha me metido numa encrenca daquelas, vi algo que me deu um pouco de esperança. À beira da estrada, entre as plantas, consegui distinguir uma construção. Não era uma casa comum. Tinha formato de estabelecimento, com um telhado comprido e um espaço na frente que parecia ter sido um estacionamento. Conforme me aproximei, pude ver melhor. Era, ou tinha sido, um restaurante. O letreiro estava velho, ilegível pela ferrugem e pela sujeira, mas a estrutura denunciava o que já foi um lugar de estrada. Decidi parar. Estacionei a moto perto da entrada, desliguei o motor e desci, agradecendo por ter pelo menos um teto contra a chuva. O lugar parecia abandonado. Janelas escuras, pintura descascada e portas tortas. Não tive coragem de tentar abri-las e fiquei no alpendre olhando para a escuridão. Imaginem meu susto quando ouvi a madeira ranger e um segundo depois vi uma mulher saindo de dentro do restaurante. Ela veio caminhando com calma, como se não fosse nada estranho ver um viajante parar ali no meio da noite. Devia ter uns 40 ou 50 anos, mas era difícil saber com a pouca luz. Usava roupa simples, porém limpa. Não parecia alguém em situação de rua nem alguém perdido. Mas não vou mentir, eu me assustei demais. Eu vinha pilotando sozinho por uma estrada que parecia deserta e de repente, de um lugar que eu juraria estar abandonado, saiu uma pessoa como se trabalhasse ali. Ela, por outro lado, parecia tranquila. Me cumprimentou, perguntou se eu estava bem e se a moto tinha algum problema. Expliquei que só buscava abrigo da chuva e que o Google tinha me levado por aquele caminho. A mulher balançou a cabeça e disse algo que ficou marcado em mim. Essa estrada quase ninguém usa mais. Abandonaram quando construíram uma rota mais direta para Assunção. Ela explicou que desde que a nova rota foi aberta, o movimento por ali sumiu quase por completo. Os negócios que viviam dos viajantes, como aquele restaurante, ficaram sem clientes. Muitos fecharam, outros ficaram pela metade e, com o tempo, a estrada caiu no esquecimento. Eu já estava nervoso quando perguntei:
E a senhora, o que faz aqui então? Ela ficou em silêncio por um segundo, me olhando, e depois respondeu com calma. Ainda tem gente vivendo por aqui. Não tantos quanto antes, mas ainda restam alguns. A voz dela era tranquila. Não sabia se ela falava sobre casas escondidas no campo, sobre moradias que eu não via dali, ou se estava falando do próprio prédio. Depois ela me ofereceu uma xícara de café. Eu realmente queria algo quente, então, mesmo assim, por educação, aceitei. Ela sorriu e disse para eu esperar um momento, que iria aos fundos. Apontou para uma porta que dava para o que em outra época provavelmente tinha sido a cozinha ou o depósito. A vi desaparecer por ali. Fiquei sozinho na entrada com o capacete na mão, ouvindo a chuva bater no telhado de zinco e os grilos ao longe. Os minutos passaram e comecei a ficar nervoso porque a mulher não voltava. Esperei vários minutos e nada. Bati no batente da porta e, ao não ouvir resposta, chamei em voz alta. Olá? Só silêncio. Por impulso, pedi licença e avancei alguns passos para dentro do prédio. Foi então que percebi algo que me gelou por dentro. O restaurante estava abandonado. Não meio descuidado, abandonado mesmo. Vegetação entrando por uma janela, chão coberto de poeira e mesas quebradas ao fundo. O balcão tinha uma camada grossa de sujeira e teias de aranha. A parte de trás, onde ela supostamente tinha ido pegar o café, era ainda pior. Cozinha enferrujada e prateleiras vazias. Nenhum sinal de que alguém morasse ali. Nenhum sinal de que alguém trabalhasse ali, e principalmente nenhum sinal da mulher. Dei algumas voltas, olhei para todos os lados e chamei por ela de novo, já bem alterado. Nada. Era como se ela nunca tivesse estado ali. Voltei para a frente do prédio com o coração acelerado. A chuva tinha diminuído, mas agora eu sentia algo muito pior. A sensação clara de estar sendo observado. Não sei de onde vinha, mas pude sentir isso na nuca. Juro que era como se alguém estivesse me olhando de algum canto invisível. Talvez de uma janela, da porta dos fundos ou até da própria estrada. Nesse momento ouvi barulhos nos fundos do prédio. Não passos, mas sons abafados, como algo arrastando ou se movendo. Aquilo foi suficiente para me convencer de que eu não devia ficar ali nem mais um segundo. Subi na moto. Assim que tive visibilidade suficiente, liguei o motor e voltei pela mesma estrada por onde tinha chegado. Enquanto me afastava, com o farol da moto sendo minha única fonte de luz, não consegui evitar olhar de relance para o restaurante. A escuridão engolia tudo, e talvez tenha sido imaginação, é isso que tento me dizer às vezes, mas juro que por um instante me pareceu ver a silhueta da mulher em pé diante do prédio, olhando para a estrada. Por um segundo pensei que tinha sido mal educado e que talvez ela só tivesse ido à casa dela pegar o café. Mas algo estranho estava me incomodando e sempre fui um fiel defensor de que devemos confiar nos nossos instintos. Eles raramente erram. Na minha família sempre existiu um rumor sobre o desaparecimento de uma tia ainda pequena. É uma menina da qual não existem fotografias nem registros, restando apenas lembranças vagas entre meus tios e meu avô. Raramente eles se atrevem a falar sobre isso. A voz do meu avô treme sempre que o assunto vem à tona, certamente pelo sentimento de ter falhado como pai, pela impotência e pela cicatriz profunda que isso deixou tanto na vida da minha avó quanto na de seus outros filhos. Durante todos esses anos, cresci ouvindo fragmentos desconexos da história, advertências constantes sobre cuidar das crianças e jamais se separar delas, mesmo que isso acabasse causando desconforto em outras pessoas. Meu avô costumava contar que quando meus tios eram pequenos, a casa onde viviam naquela época era muito humilde, com paredes de adobe e corredores estreitos, feitos de tábuas velhas.
A iluminação, como se pode imaginar, também não era das melhores. O povoado onde moravam Mal passava de um conjunto de casas dispersas, cercadas por morros, caminhos de terra e uma igreja no centro, onde as pessoas se reuniam para a missa e também montavam seus pequenos comércios. Embora tudo parecesse transcorrer normalmente, começaram a acontecer situações que fugiam à lógica, manifestações silenciosas que, pouco a pouco, foram alterando a família e sua rotina. Um dos meus tios, ainda criança, passou a se levantar no meio da noite e ficar parado em frente à porta que dava para o caminho principal da casa, afirmando que via pequenas pessoas atravessando o pátio repetidas vezes. Meu avô associou esse comportamento ao sonambulismo, mas no fundo, aquela atitude o deixava nervoso. No entanto, o verdadeiro terror surgiu numa tarde aparentemente tranquila. Enquanto cuidava do jardim nos fundos da casa, ele ouviu a voz da minha tia pequena conversando com alguém. Por um instante pensou que fosse uma brincadeira inocente, talvez falando com uma boneca de pano ou algum brinquedo improvisado, como as crianças costumam fazer. Porém, movido pela curiosidade e pela inquietação, resolveu espiar e a encontrou de pé, completamente sozinha, sem nada nas mãos. Ela encarava fixamente um ponto enquanto falava. Aquela imagem deixou meu avô sem palavras. Seu sangue gelou. Tomado pelo medo misturado à preocupação, aproximou-se e perguntou com quem ela estava falando. A resposta foi imediata e ficou gravada em sua memória como uma premonição do que, sem saber, aconteceria mais tarde. Ela disse que estava conversando com seu amigo, um menino pequeno de aparência queimada, que a visitava com frequência. As palavras da criança e a descrição daquele amigo tornaram o ambiente pesado, criando a sensação de que estavam sendo observados por algo oculto na escuridão. Nos dias seguintes, o comportamento das crianças tornou-se estranho, perturbador e preocupante. Não havia noite em que meu avô conseguisse permanecer deitado tranquilamente, pois ouvia passos, arranhões e batidas vindos do lado de fora, quando todos já deveriam estar dormindo. Em mais uma dessas noites, ele despertou com o coração acelerado e, como era de seu costume, levantou-se para verificar os filhos. Foi então que percebeu a ausência de duas crianças. Uma delas, mais uma vez, estava parada diante da janela com o olhar perdido, enquanto minha tia caminhava lentamente pelo quintal, afastando-se da casa como se estivesse seguindo alguém. Em meio ao pânico, meu avô gritou várias vezes o nome dela e correu para alcançá-la e impedi-la de ir embora. Com tranquilidade assustadora, ela explicou que seu amigo a guiava até a casa dele, um lugar distante dali. Da melhor forma que conseguiu, meu avô colocou as crianças de volta na cama, tentando convencê-las de que tudo não passava de um sonho, garantindo que ao amanhecer poderiam continuar brincando se quisessem. Mas esse amanhecer não chegaria para todos, pelo menos não para uma tia. Poucos minutos depois, um grito dilacerante rompeu o silêncio daquela noite. Meu avô e minha avó se levantaram imediatamente para ver o que estava acontecendo. As outras crianças estavam assustadas, encolhidas num canto, tremendo e incapazes de explicar o que havia acontecido. Apenas repetiam uma e outra vez o nome da minha tia. Diante disso, minha avó decidiu ficar com eles, tentando acalmá-los, enquanto meu avô percebeu que a porta principal estava quebrada por ter sido forçada de dentro para fora. Ao ver aquilo, correu até o quintal, mas encontrou apenas o vazio e o silêncio no meio da escuridão, sem qualquer vestígio ou pista do paradeiro da minha tia. Com o passar dos dias, o desespero só aumentou, pois ninguém conseguia explicar o que realmente havia ocorrido naquela noite. Meus tios afirmavam ter visto a porta do quarto se abrir violentamente, arrastando minha tia pelo corredor, enquanto ela gritava de dor. Meu avô passou a suspeitar que pudesse se tratar de um duende, uma entidade que, segundo relatos antigos transmitidos em sussurros, se aproveita da inocência das crianças para levar aquilo que deseja. Nesse caso, uma menina. Na época, ele também procurou a igreja em busca de ajuda.
Lá recebeu água benta e cruzes para colocar na casa, pois, segundo o sacerdote, aquilo poderia não terminar apenas com o desaparecimento da minha tia. Foi o próprio padre quem acompanhou minha família em buscas pelo possível paradeiro dela. Ele contou sobre um lugar escondido entre as montanhas, onde, segundo os moradores, surgiam criaturas malignas e onde talvez ela estivesse. No entanto, apesar de percorrerem a região cheios de esperança, não encontraram nada além de lixo e objetos antigos abandonados. Após esses acontecimentos, não demorou para que o estado mental da minha avó começasse a se deteriorar pouco a pouco, a cada expectativa frustrada. Por isso, meu avô preferiu deixar o assunto no esquecimento e concentrar-se em cuidar dela e do restante da família. Já se passaram mais de 40 anos e o desaparecimento da minha tia continua sendo um completo mistério. Ninguém é capaz de explicar qual foi o seu destino, e o povoado seguiu crescendo, deixando esse caso esquecido no tempo. Antes de falecer, minha avó pediu para ser sepultada naquele lugar, pois acreditava que se um dia sua menina voltasse, ela estaria ali para recebê-la. Quanto a nós, mudamo-nos por decisão do meu avô. Ele não queria que seus netos e bisnetos crescessem naquele lugar sem trabalho. No fundo, preferimos acreditar que foram medidas duras tomadas pelo nosso bem-estar e pelo medo de repetir aquele descuido que marcou nossa família para sempre. Voltávamos da casa dos meus sogros. A Gabi vinha dormindo e eu estava exausto. Tínhamos passado o dia brincando com as crianças e com os cachorros, e tudo o que eu mais queria era chegar em casa e me jogar na cama. A única coisa que te peço, se for contar isso, é que não diga onde foi. Só posso dizer que aconteceu em um trecho de estrada estadual em Minas. Era uma reta longa, entre terrenos vazios, sem iluminação pública, com 2 faixas, acostamento estreito e uma linha branca que se perdia facilmente à frente. Dos lados havia mato baixo, pedras, cercas velhas e árvores tortas. Não existiam placas e não havia referências. Tinha chovido e o asfalto ainda estava molhado. A umidade entrava pelas frestas das janelas e tudo cheirava a terra molhada. Eu dirigia em velocidade moderada, mesmo sendo uma reta. Temos filhos e já não somos moleques. Além disso, à noite a gente aprende a respeitar a estrada. Pode ter animal solto, caminhão sem luz ou gente atravessando onde não deve. De repente vi o primeiro triângulo de segurança. Era o aviso de que havia ocorrido um acidente à frente. Alguém tinha colocado a sinalização para que quem viesse atrás reduzisse a velocidade e evitasse um segundo choque. O triângulo seguinte estava mais afastado do acostamento. O terceiro já quase invadia a pista. Fui para a faixa de ultrapassagem com cuidado, mas continuei devagar. Mais à frente, vi luzes brancas e amarelas refletindo no asfalto molhado. Era um caminhão tombado. Ainda não dava para saber se ele bloqueava completamente a via. Cheguei um pouco mais perto, não por curiosidade, mas porque precisava entender a cena para decidir o que fazer. Foi então que, do nada, um sujeito apareceu na minha frente. Ele não veio de lugar nenhum. Surgiu diante do carro como se estivesse esperando exatamente ali, dentro do alcance dos faróis. Era grande, alto e de costas largas. Mas o que me congelou foi o rosto. Tinha uma expressão dura, como se fosse esculpida. Como se no lugar da pele fosse pedra. Testa larga, mandíbula marcada e maçãs do rosto imóveis, que não mudavam mesmo quando ele se movia. Não parecia bravo, parecia que simplesmente não conhecia outra expressão. Os olhos não brilhavam, e o sujeito não estava pedindo ajuda. Ele apenas estava ali, me olhando sem piscar. Depois se aproximou da janela como se o carro fosse dele. "Não tem passagem", disse. "O caminhão tombou. Vocês têm que voltar."
Apesar do que havia à nossa frente, ele não parecia um motorista acidentado. Parecia alguém designado para vigiar. Disse que tudo bem e subiu o vidro. O homem se virou, se afastou, e eu fiquei olhando para o caminhão, tentando calcular uma saída. O problema era simples. Não havia outro caminho. Não era uma rodovia com desvios frequentes. Para voltar, seria preciso dar meia volta, contornar um morro e fazer um desvio longo por uma estrada que eu nem sabia se tinha sinalização. Olhei o marcador de combustível e não gostei do que vi. Estávamos no limite. Pensei que talvez, avançando pelo acostamento bem devagar, desse para passar. Engatei a primeira, comecei a abrir o carro e naquele instante o sujeito voltou. Voltou rápido, não correndo mais rápido como se tivesse se lançado. Em 3 segundos ele já estava sobre o capô. Ele parou a centímetros do carro, inclinado na minha direção. Com a mão levantada, apontou o caminho de volta. "Não posso deixar passar", disse. "Nem tente." Tentei explicar minhas razões como se realmente acreditasse que pudesse convencê-lo. Falei da gasolina, disse que estava com minha esposa, que voltávamos de um encontro e que só queríamos chegar em casa com as crianças. O homem nem piscou. "Engata a ré e volta por onde veio, senão vou usar a força." A ameaça soou real. Não era um bêbado brincando, era um homem grande, sério, com uma segurança que dava medo. Olhei para a Gabi, que já estava acordada, com o rosto branco de susto. Ela apertou minha perna e murmurou: "Vamos embora. Você não sabe o que virou esse caminhão. Você não sabe o que ele estava carregando." Na nossa frente começou a acontecer algo que nesses lugares acontece com uma rapidez difícil de entender. Pessoas começaram a chegar. Primeiro 2, depois 5, depois 10. Eram moradores da região. Gente que vinha dos arredores em caminhonetes velhas, motocicletas e alguns a pé. Parecia que a notícia do tombamento tinha corrido por baixo da terra. Quando um caminhão tomba em lugares mais pobres, sempre acontece isso, pois as pessoas chegam para ver o que podem levar. Vieram com pressa, com fome e com necessidade no sangue. O homem que nos parou se colocou diante dos primeiros e gritou para que voltassem. Fez gestos ameaçadores, mas mesmo assim, outros chegaram por outro lado e passaram direto. Ele ainda gritou uma última advertência à distância, algo que não conseguimos entender. Então a Gabi gritou. Um grito que arrepiou meu corpo inteiro. 1 segundo depois eu vi o mesmo. O sujeito se moveu rápido e alcançou um dos primeiros moradores e o segurou pelos ombros, como se fosse ajeitá-lo para falar no ouvido. Por um instante, pareceu que só iria empurrá-lo, mas não. O que ele fez é algo que minha mente ainda tenta explicar sem conseguir. Ele apertou e o corpo do homem estourou. Não como quando alguém se machuca, mudou de forma como quando uma bolsa cheia estoura. O som foi o pior detalhe. Não há outra forma de dizer. Ele separou o corpo em 2 partes. Obviamente não usou faca, nem ferramenta, nem fez esforço visível. Foi com as mãos. As 2 partes caíram no chão e deu para ouvir. Algo escuro se espalhou pelo asfalto. Havia pedaços que ainda se mexiam, como quando uma galinha corre sem cabeça. Ao redor, as pessoas levaram 1 segundo para reagir. Aquele segundo em que o cérebro se recusa a aceitar o que está vendo. Depois veio o grito da mulherada. Um homem recuou e tropeçou nos próprios pés. Outro tentou correr em direção ao caminhão. Um levantou uma pedra, como se uma pedra pudesse servir de algo diante daquela coisa. As pessoas escorregavam pelo pânico e pelo que já estava no chão. Alguns voltaram para suas caminhonetes, outros abandonaram seus acompanhantes como se fossem sacos sem valor. A ambição morreu na hora, pois não havia mercadoria que valesse aquele preço. O homem ficou no meio da estrada, respirando calmamente, como se nada tivesse acontecido, enquanto ao redor ficava um caos que parecia irreal.
Eu senti que ia desmaiar. De tanto nervoso, o carro morreu 2 vezes. Minhas mãos tremiam e o coração batia como se quisesse sair do peito. Engatei a ré, dei meia volta como pude e voltamos pelo caminho de onde viemos, quase sufocados de adrenalina. Decidimos voltar para a casa dos meus sogros. Liguei para minha irmã e pedi que, se pudesse, ficasse com as crianças. Contei que a estrada estava fechada e que não parecia que iam liberar o trânsito tão cedo. Ela disse que sim, sem problema. Minha esposa e eu dormimos na sala da casa dos pais dela. Passamos frio e não dormimos. Mas não foi por causa do frio. Ficamos acordados, lembrando do que tínhamos visto na estrada. De madrugada, eu e a Gabi conversamos sem nos olhar. Concordamos em não contar nada. Não se pode ser testemunha de algo assim e falar sem parecer louco. No dia seguinte, meu cunhado nos acordou cedo. Já sabíamos que ele viria, pois ia ajudar meu sogro com uns trabalhos no telhado. Entrou na sala falando baixo, como se tivesse medo de que alguém ouvisse. A estrada já foi liberada, mas vocês viram o que aconteceu? Disse. Fingi que não entendia. Ele abaixou ainda mais a voz. Um caminhão tombou. Estava carregado de drogas e produto ilegal. O pessoal do povoado ali perto foi ver o que podia pegar. 16 pessoas ficaram em estado horrível. A polícia trabalhou a noite inteira. Minha sogra fez o sinal da cruz. Ainda bem que vocês não viram nada, disse. Dizem que foi uma coisa de outro mundo. Vocês nunca ouviram falar que esses caminhões de droga, quando carregam esse tipo de coisa, são protegidos com bruxaria? Ninguém respondeu. Meu cunhado continuou. Dizem que quem cuida é um morto guardião ou algo assim. Eu e a Gabi ficamos sem ar. Foi tão evidente que minha sogra percebeu. Vocês estão bem? A Gabi reagiu rápido, por instinto. A gente passou por lá, mas ainda bem que não vimos nada. Ainda bem que não aconteceu nada com a gente. Tomamos café em silêncio e saímos antes do meio-dia. Quando passamos de novo pelo mesmo trecho da estrada, havia uma faixa interditada. Estavam lavando o asfalto com lavadoras de alta pressão. Passamos devagar, sem querer olhar para o chão. Então a Gabi gritou. Eu olhei e ela apontou para uma árvore à beira da estrada. Havia restos pendurados em um galho. Não era roupa, não era lixo, eram pedaços. Apontamos para o homem que fazia a limpeza. Ele nos olhou com cansaço e disse: O diabo. Isso não foi coisa de gente, foi o diabo. Ficamos em silêncio e seguimos viagem. Não falamos nada, embora tivéssemos vontade de dizer que ele estava certo. Falo isso porque na noite anterior nós olhamos o diabo nos olhos. Isso aconteceu durante as férias de inverno do meu 2º ano na faculdade. Eu tinha 19 anos e fiquei sozinho em casa por pouco menos de 2 semanas. Na 2ª semana, uma nevasca gigantesca atingiu a região. As previsões anunciavam algo fora do comum e não estavam exagerando. Quando acordei naquele sábado, já havia quase 30 centímetros de neve no chão e ainda continuava caindo com força. As equipes não conseguiram dar conta das estradas, e no fim da tarde elas estavam praticamente intransitáveis. Vale mencionar que meu bairro não é um subúrbio compacto. As casas ficam bem afastadas umas das outras, com muitas áreas arborizadas entre os terrenos. No verão é bonito, mas no inverno pode parecer meio isolado. Naquele dia, com a neve se acumulando e nenhum carro circulando, a sensação de isolamento era ainda maior. Por volta das 6 da tarde, eu estava morrendo de tédio. A internet tinha caído enquanto eu dormia, então nem dava para passar o tempo jogando videogame ou fazendo qualquer coisa online. Para contextualizar,
Meu único amigo da cidade natal se chama Johnson, e eu sabia que ele estava por perto porque literalmente tinha passado o dia com ele no dia anterior. Enquanto eu estava entediado no meu quarto, tive uma ideia que na época achei hilária. Eu ia até a casa dele a pé para fazer uma surpresa. As estradas estavam impossíveis para dirigir, claro, mas achei que conseguiria chegar andando. Era só cerca de 2,5 km, talvez um pouco mais. Eu já tinha caminhado distâncias maiores várias vezes. Olhando agora, foi uma ideia bem idiota, mas eu tinha 18 anos, estava entediado e achei que seria engraçado aparecer na porta dele todo coberto de neve. A primeira parte da caminhada foi até agradável. A neve já tinha parado de cair e tudo estava coberto por um grosso manto branco. Os postes de luz faziam tudo brilhar e o clima era estranhamente tranquilo. Eu só conseguia ouvir minha própria respiração e o som dos meus passos esmagando a neve. Não havia mais nada. Não existia um ser vivo lá fora. Mais ou menos na metade do caminho, a rota passa por um trecho onde não há casas por um bom tempo. São basicamente árvores dos dois lados da estrada e alguns terrenos vazios. Durante o dia não tem nada de especial, mas naquela noite, especialmente com toda aquela neve, o lugar parecia diferente. Foi ali que realmente caiu a ficha do quanto eu estava sozinho. Era uma sensação muito estranha. Continuei andando e de repente vi faróis à frente. As luzes estavam bem distantes, mas vinham da mesma direção para onde eu seguia. Parei de andar e fiquei olhando enquanto se aproximavam. Era sem dúvida um caminhão limpa-neve. Ele vinha bem devagar, mas do nada, virou para a direita como se o motorista tivesse perdido o controle ou estivesse tentando desviar de algo. Vi o veículo cruzar a estrada e desaparecer no meio das árvores. Ouvi um som de impacto e então tudo ficou silencioso novamente. Meu primeiro pensamento foi que alguém tinha acabado de sofrer um acidente. Então comecei a correr na direção de onde vi os faróis saírem da estrada. A neve era profunda e eu não conseguia me mover rápido, mas tudo o que passava pela minha cabeça era que alguém podia estar ferido e precisando de ajuda. Demorei alguns minutos para chegar ao local. Eu conseguia ver por onde o veículo tinha saído da estrada, então segui as marcas dos pneus até encontrá-lo. A cena era exatamente como eu imaginava. Um caminhão limpa-neve com a parte da frente esmagada contra uma árvore. Os faróis ainda estavam acesos e o motor continuava ligado. Corri até a porta do motorista, me preparando para ter que ajudar alguém a sair pela neve, mas quando cheguei à janela e olhei para dentro, não havia ninguém lá. O banco do motorista estava vazio. Fiquei parado por alguns segundos, sem conseguir processar o que estava vendo. Pensei que talvez o motorista tivesse sido arremessado para fora do veículo, então olhei ao redor. Mas o para-brisa não estava quebrado, então ele ainda deveria estar dentro do caminhão. Fui até o lado do passageiro, mas aquele banco também estava vazio. Acabei abrindo a porta do motorista, já frustrado, pensando que talvez ele tivesse caído para baixo do volante. Mas não havia ninguém ali também. Levei alguns segundos para perceber que o caminhão inteiro estava vazio. Literalmente não havia nenhum outro lugar onde alguém pudesse estar. Lembro de ficar ali parado na neve, encarando aquele caminhão destruído com os faróis acesos e o motor funcionando, sentindo que havia algo muito errado. Não havia pegadas levando para longe do veículo. Quem quer que estivesse dirigindo simplesmente tinha desaparecido. É difícil descrever o que senti em seguida. De repente fui tomado por uma sensação esmagadora de que eu precisava ir embora dali. Não foi exatamente um pensamento, mas um instinto, como se algo no meu íntimo estivesse me forçando a sair. Confiei nesse instinto e comecei a me afastar do caminhão. Enquanto caminhava de volta pelo mesmo caminho por onde tinha vindo, ouvi uma voz gritar atrás de mim. Era a voz de um homem pedindo ajuda. Eu queria virar e ajudar.
Afinal, esse era o motivo de eu ter ido até lá. Porém, todos os meus instintos gritavam para que eu continuasse andando. Comecei a correr e, conforme eu me afastava, ouvi a voz gritar mais uma vez. Na segunda vez, parecia muito mais próxima. Próxima demais. De um jeito impossível. Ninguém conseguiria se mover tão rápido naquela neve profunda. Eu não me virei e corri o resto do caminho até a casa do Ryan. A brincadeira que eu iria fazer tinha sido completamente arruinada naquele ponto. Devo ter parecido um louco quando a mãe dele abriu a porta. Expliquei o que tinha acontecido e o pai dele acabou ligando para a polícia. No tempo que levou para a polícia, ir até lá e voltar, enfrentando toda aquela neve, eu e o Ryan discutimos o que eu tinha visto pelo menos uma dúzia de vezes. Ele ficava perguntando se talvez eu tivesse imaginado tudo, ou se o motorista tinha ido embora antes de eu chegar, mas eu sabia com absoluta certeza que meus olhos não estavam me enganando. Quando os policiais chegaram à casa, revelaram algo assustador. Segundo eles, não haviam encontrado nenhuma marca de pneus naquela estrada. Tinham vasculhado toda a via, mas não havia sinal algum de que um caminhão limpa-neve tivesse passado por ali. Um dos policiais chegou a me acusar de ter inventado tudo, e eu precisei discutir com ele. Eu praticamente implorei para que acreditassem em mim e não me levasse preso. No fim, o policial simplesmente foi embora e não havia mais nada que eu pudesse fazer. Passei a noite na casa do meu amigo. Eu não queria voltar para casa no escuro e, sendo sincero, acho que não conseguiria nem se quisesse. Na manhã seguinte, depois que os caminhões finalmente limparam as estradas, o pai do Ryan me levou para casa. Desde então, penso muito naquela noite e toda vez chego à mesma e infeliz conclusão. Bom, eu acho que o que aconteceu comigo é apenas uma daquelas coisas inexplicáveis. Acho que é possível que eu tenha alucinado tudo aquilo, mas essa ideia me assusta tanto quanto qualquer outra explicação. Há anos, meu avô decidiu me contar uma experiência que teve dentro de um hotel onde trabalhava. Ele estava recém-casado e precisava cobrir certos gastos, por isso fazia horas extras trabalhando duro. Naquela época, ele conta que era um hotel muito famoso e reconhecido, daqueles edifícios que prometiam descanso e luxo de 5 estrelas. O hotel tinha 8 andares de altura, além de um subsolo onde eram guardados os materiais de limpeza e que também servia como almoxarifado geral. Possuía uma arquitetura impecável, com um aspecto elegante. As alfombras escuras estavam sempre limpas, e os corredores quase intermináveis costumavam estar ocupados, porta após porta. No entanto, o 5º andar não demorou a ganhar má reputação entre os hóspedes. Ninguém conseguia permanecer lá por mais de 2 noites. De acordo com a recepção, as principais queixas e saídas apressadas estavam relacionadas a um suposto menino. A equipe até já estava acostumada a lidar com os clientes que tivessem o azar de usar aquelas suítes. Mas a grande dúvida deles era: de quem era aquela criança? Com frequência, hóspedes ligavam irritados, alterados e até histéricos, afirmando que um menino batia nas janelas pelo lado de fora, insistindo para que saíssem para brincar com ele a altas horas da noite. Alguns chegaram a vê-lo, descrevendo-o como um garoto pequeno, de cabelo escuro, olhos cor de âmbar e roupas em tons azulados, com uma voz doce, alegre e inocente. A parte mais inquietante é que isso só acontecia no 5º andar, uma altura considerável e onde os quartos não tinham varandas ou saídas externas, por segurança dos clientes. Isso deixava os funcionários desconcertados sempre que iam verificar as reclamações. Como eu disse, não havia maneira alguma de um menino alcançar aquelas janelas, muito menos ficar parado no ar do lado de fora. O pessoal da limpeza vivia algo semelhante. As camareiras responsáveis por arrumar os quartos
evitavam permanecer naquele piso por muito tempo. Meu avô, por sua vez, sempre que chegava ao quinto andar, dizia sentir algo pesado, muito frio, e às vezes via uma sombra pequena passando de um lado a outro, embora atribuísse isso à iluminação fraca. Ele conseguiu se manter alheio aos rumores, convencido de que era apenas sugestão, algo alimentado pelo medo e pelo cansaço de todos. Mas certa noite, finalmente teve que levar malas ao quinto andar. Enquanto caminhava com o carrinho de bagagem, ouviu claramente a voz de um menino pequeno atrás dele, cantarolando alegremente. Embora fosse totalmente fora do normal, meu avô se virou, esperando encontrar algum hóspede perdido, separado dos pais entre tantos andares. Mas não havia ninguém atrás dele. O corredor estava completamente vazio, o que fazia sentido. Ninguém, absolutamente ninguém além dele havia subido no elevador. Depois desse acontecimento, ele deixou de duvidar das histórias que o pessoal do serviço contava sobre aparições do menino. Passou a saber que não se tratava de boatos, e sim de um fantasma que escolhia quando e para quem aparecer. Algum tempo depois, meu avô aceitou uma oferta de trabalho melhor e deixou o emprego, evitando até passar pelos arredores do hotel caso precisasse. Não foi até alguns anos depois que o hotel acabou fechando por causa da baixa clientela e da crise econômica do país. O prédio ficou abandonado por muitos anos, até que recentemente foi transformado em conjuntos habitacionais.